Vamos começar por demais. Ao meu lado, mais uma vez, tenho o prazer de apresentar a doutora Patrícia Akel, minha dermatologista, mas tudo bem, eu empresto ela para vocês, viu, meninas? Não tem problema. Aliás, os meninos também, né, doutora? Porque agora os meninos também estão tudo de bom, se cuidando, frequentando mais cada vez mais. Exatamente, as clínicas de estética. Então, seja mais uma vez bem-vinda ao Mixer. Dessa vez a gente vai mudar um pouquinho o tom da conversa. Quer dizer, a gente vai continuar falando de beleza, de saúde, de estética, enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho dos cuidados que as mamães, que as futuras mamães têm que ter, enfim, para ter uma gravidez, ficar mais bonita durante a gravidez e realmente se cuidar, se prevenir, para que no final da gravidez não apareçam as indesejáveis estrias, enfim. A gente vai falar de tudo um pouquinho. Seja bem-vinda ao Mixer. É um prazer. Eu adoro estar aqui com você. Eu acho o seu programa extremamente esclarecedor, muito aberto ao público e essa é a maneira certa de fazer televisão, sem dúvida. A gente estava fazendo um clareamento devido até ao meu aniversário, acabei de fazer 40 anos, festa e tudo mais. Aí tivemos que interromper por conta da gravidez e nos 3 primeiros meses não é indicado, não é aconselhável que se faça nenhum tipo de manipulação com clareador, né? O que a gente pode começar dizendo para essas mães, por exemplo, eu estava no meio do tratamento, tive que interromper, aí cheguei aqui com a doutora Patrícia, Patrícia, o que eu faço? Vai manchar a minha pele? O que a gente pode dizer para as mães? Então vamos lá, a gravidez é uma situação realmente diferente, é uma situação atípica, em que há uma proliferação hormonal muito intensa. Então, o que eu te orientei em termos de medicamento é que no primeiro trimestre da gravidez, nos 3 primeiros meses, nós devemos evitar medicamentos, principalmente nesse período. É claro que não vai estar tudo liberado nos outros meses, mas alguma coisinha a gente pode fazer dependendo do que seja necessário. Mas o fato é que os primeiros 3 meses da gravidez são os 3 meses mais importantes no que diz respeito à embriogênese, à formação de órgãos. E a medicina em si respeita e deve respeitar muito esse período de formação. Por isso que eu te pedi para os produtos, para os medicamentos que nós estamos utilizando, porque apesar da gente saber que a absorção cutânea desses produtos é muito pequena, mas por excesso de zelo e por segurança, nós não utilizamos. Passado o primeiro trimestre, que é o período da embriogênese, de formação de órgãos, portanto, dependendo da necessidade de cada grávida, a gente vai pontuar aquilo que precisa ser, pelo menos, aliviado. Eu não digo corrigido de todo, porque nós não podemos, na gravidez, usar os mesmos medicamentos que usamos na não grávida. Nós evitamos os ácidos retinóicos, os ácidos glicólicos. Existe, por exemplo, o ácido azelaico, que pode ser utilizado com cautela e que tem uma ação clareadora. Existem outros princípios clareadores, já industrializados, inclusive, que podem ser usados também na grávida, outras formulados, enfim, existem pontos que você pode corrigir, claro, de maneira cuidadosa, né? A prioridade nesse caso é sempre o bebê. É o bebê. Mas eu sempre digo que a grávida não precisa ficar totalmente largada porque está grávida, né? Também porque gravidez não é doença, é uma bênção, né? Uhum. É bem verdade que a prioridade é o bebê, mas com muita segurança a gente pode sim pontuar na hidratação, na prevenção de manchas ou no tratamento delas, na prevenção das estrias, que são tão temidas e que se dão não só por distensão abdominal ou de coxa ou de mama, mas se dão também por influência genética. Se você tem uma predisposição genética àquilo, não precisa nem engravidar, você vai desenvolver estria. Mas existem pessoas que não são predispostas a isso e que provavelmente não vão desenvolver. Mas ofertar líquido para aquela grávida, tanto líquido oral como líquido na pele, na superfície da pele, através da manutenção de um manto de hidratação bem considerável, é fundamental para a saúde daquela pele, para evitar que literalmente ela rache. Porque o que acontece na estria? A estria é uma cicatriz. Por quê? Porque a ruptura esgarçasse, como se fosse um pano que esgarça, né? A fibra elástica, ela sofre uma atração muito intensa e isso se dá principalmente no último trimestre da gravidez. Às vezes você passa a gravidez inteira muito bem. No 7º, no 8º, no 9º mês é que elas vão acontecer, porque é o período de maior crescimento, de maior distensão abdominal. Então, por isso que a grávida preventivamente deve iniciar sua hidratação no
início da gravidez, não esperar chegar no final, né? É como se você estivesse regando uma plantinha. Aquela terra que não é regada, ela vai rachar, ela vai desidratar, a pele não é diferente. Ofertar muito líquido para essa grávida, né? Água, suco, a ingesta muito rica em vitamina A e vitamina C, que são antioxidantes potentíssimos e que ajudam a manter a qualidade da pele. Os carotenoides, né? O tomate, que é o licopeno, a cenoura, aquilo que tem aquela corzinha mais viva, aquilo são carotenoides, são estruturas que têm uma potente ação antioxidante. A vitamina C, que é um substrato para remodelação de tecido, para ajudar na cicatrização dos tecidos e para fortalecer as fibras elásticas. Então isso tudo é um conjunto. Não se trata a grávida só topicamente, se trata a grávida em conjunto com a obstetrícia de uma maneira muito sistêmica. Eu sempre falo assim, o maior terror das mulheres é a celulite. Na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, a celulite eu acho que é mais fácil de tratar. A estria eu não sei, é a minha opinião, né? Tô querendo até que você me diga. A estria, depois que ela se estabelece, pra voltar, eu, por exemplo, eu não conheço nem, tava cheio de estria e você atenua, mas você não resolve. Já a celulite, eu conheço mulheres que tinham muita celulite que agora não tem celulite nenhuma. É muito mais fácil de você tratar a celulite, né, diminuir a celulite do que reverter o processo de estrias. Que são duas situações muito desafiadoras. É porque é assim, Fabiola, se você tem uma predisposição genética para ter aquilo, você não fica de todo 100% bem. Entendi. Tanto na estria como na celulite. Eu vejo a estria, como eu te falei, como uma cicatriz, como uma ruptura de tecido. Realmente você não vai mais conseguir colar aquele tecido. Isso não existe. Você pode disfarçar, quando né? A gente fala em tratamento de estria, a gente fala em borramento, em atenuação. E às vezes o visual é tão fantástico e você tem a impressão de que realmente não tem mais nada, tá? Mas histologicamente, lá dentro no tecido, não é que você tenha colado aquela fibra que partiu. Não. O que aconteceu é que você estimulou através do seu tratamento uma neoformulação de colágeno tão grande que fez uma sustentação daquela pele que está frouxa. Tipo uma camadinha por cima de... A gente cimentou aquele tecido que estava frouxo, deu força, deu vitalidade. E clinicamente você consegue borrar e apagar aquilo. Quando a estria é extremamente recente, como é no caso das adolescentes que eu atendo muito, com aquela mama toda rachadinha, com estrias rubras que a gente chama violáceas, essa é fantástica de tratar, essa dá resultados maravilhosos. Aí você diz, então estria branca está fora do teu arsenal terapêutico? Também não. Hoje a gente tem armas na medicina, e eu te digo e de uma maneira assim, porque eu vivencio isso todos os dias, as máquinas estão aí para isso, hoje a evolução tecnológica é fantástica, os lasers, tanto o laser de CO2 fracionado como o Fraxel, que é outra máquina que a gente utiliza, já nos forneceram resultados fantásticos na estria. A celulite é outro grande desafio, é uma má oxigenação daquele tecido, e na grávida há uma predisposição para isso, porque ela retém mais líquido por influência hormonal, em que há uma grande... Por que prolifera hormônio? Para nutrir o nenenzinho. E aí cria uma situação hormonal muito, muito peculiar da grávida. Isso faz com que haja uma retenção hídrica maior. E alguns obstetras até indicam uma drenagem dentro de um período correto, uma drenagem específica para a grávida, para melhorar o fluxo e oxigenar melhor aquele tecido. Mas fora da gravidez existem sim tratamentos para celulite, amenizadores, só que tudo depende de uma correção do padrão alterado. E também depende dos fatores genéticos. Muito. Quem tem predisposição, lógico, eu digo que isso é mandatório. Se sua mãe tinha celulite, se ainda bem, mamãe não tem estria. Então provavelmente você vai ter celulite, claro, com raríssimas exceções. Agora vamos aqui a um dos pontos aqui que mais me preocupa. As manchas, né? As manchas no rosto. Eu já tinha mostrado, tinha conversado com você da outra vez, que nós fizemos um tratamento clareador para o casamento, que foi ano passado e tal. Mas assim, é uma luta em glória. O que a gente pode, além, numa situação dessa, que a gente sabe que a gravidez, ela automaticamente a mãe, né, a grávida, lógico, já fica mais suscetível a manchas. No meu caso, que eu já tenho um histórico de manchas, também aí vem a parte genética. Minha mãe também já teve problema de mancha e tal. Ou seja, já é uma coisa acentuada. O que a gente pode fazer, além, no meu caso, por exemplo, nos 3 primeiros meses, além de proteger com o protetor? O que é recomendado? Então, vamos lá. É só para te dizer que se você não tivesse usando o filtro, estaria muito pior. Né? Então, o filtro é ponto pacífico, não tem o que se discutir.
Quem não tem, tem que usar, e quem tem que usar mais ainda. Eu costumo dizer que quem tem mancha é porque tem predisposição a manchar, porque tem mulheres que engravidam, tem mulheres que tomam hormônio, tem mulheres que vivem no mesmo clima que nós vivemos e não tem mancha. Gente, você olha então, aquela pele, parece um pêssego. Qual é a explicação por que ela tem as mesmas situações que eu tenho e ela não tem e eu tenho? Porque existe também, assim como na estria, como na celulite, uma predisposição genética. Isso não se discute. O melanócito, que é a célula que origina o pigmento, no paciente portador de melasma, ele é hiperirritável. Ele piora com o mormaço, ele piora na beira do fogão, ele piora no teu pré-menstro, porque teus picos hormonais vão ser maiores. Não, se passar em frente a uma sauna. Bora fazer uma sauna. Se eu passar em frente, se abrir a porta, quando eu olho, meu rosto já tá manchado. Exatamente. Então, é uma célula hiperirritável. Então, assim, é pro resto da vida. Tem que se tratar e tem que se proteger, né? Agora, é claro, existem profundidades de pigmento que são extremamente superficiais. Então, aquele pigmento não conseguiu escorrer para camadas mais profundas, para falar de uma maneira bem simples. E aí, com pouco tempo de tratamento, você consegue clareamentos importantes e às vezes até nem recidiva. Mas isso são situações muito peculiares, muito individuais. A grande maioria dos pacientes não. Tem tendência à cronicidade das manchas e à perpetuação delas. Agora, se você adquire, como você adquiriu, hábitos muito saudáveis de proteção efetiva da sua pele, de botar inclusive bloqueio com covers, com produtos que efetivamente impedem a penetração da radiação ultravioleta, você já tem um método de barreira que eu considero fundamental. Na situação que tu estás hoje, no segundo mês de gravidez, o nosso arsenal terapêutico está extremamente restrito. Não dá para eu evoluir nessa fase, porque, como eu te falei, é o período da embriogênese. O que eu fiz? Só hidratação e proteção efetiva, até mais intensa, se possível. Passado o primeiro trimestre, aí a gente começa a trabalhar com alguns princípios clareadores que podem nos favorecer. Não no sentido de retirar a mancha efetivamente, mas impedir que ela aumente. Para não chegar no final da gravidez e aí manchar. Isso é uma coisa relativamente recente, porque alguns anos atrás nós não utilizávamos clareadores na gravidez, mas hoje a gente já sabe que com segurança alguns princípios ativos não causam nenhum dano e a gente tem isso como já conhecimento na medicina. Associaremos então, a partir do terceiro mês em diante, algum clareador leve que vai nos favorecer o não agravamento. Por exemplo, a progesterona, ela está aumentando a tua tendência à pigmentação, né? Então é uma situação que a grávida passa, isso é fato, e tem mulheres que adquirem o melasma na gravidez. Passado aquela grande estimulação hormonal depois da gravidez, aquele melasma desaparece. Existe isso que é o chamado cloasma gravídico, que é a situação da mancha que surge exclusivamente no período de hiperproliferação hormonal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Dizem que quando a gravidez é de menino, a tendência, eu não sei, eu sempre escutei isso, que quando a gravidez é de menino, diz que a tendência é a pele ficar mais manchada. Isso é verdade ou é lenda urbana? Eu acho que não. Isso depende muito do tipo de hormônio. Isso é fato. Tem mulheres que na gravidez a pele lota de acne, né? Ela fica extremamente inflamada, a grávida fica extremamente angustiada. Tem outras que apresentam uma qualidade de pele inigualável, que nunca nem tinham antes de engravidar. Qual é a explicação para isso? Depende dos picos hormonais que proliferaram, né? Existem uma gama de hormônios que vão proliferar no teu período de gravidez. Então, dependendo da influência que eles vão gerar sobre a tua pele, tu vai ter uma melhor ou uma pior influência sobre a tua pele. Tem mulheres que atravessam a gravidez com cabelo lindo, com uma pele muito bonita, as unhas fantásticas. Por exemplo, a progesterona, ela preserva a queda do cabelo. Agora, é muito comum, falando em cabelo, que depois do período da gravidez, no teu pós-parto, a grávida experimenta, sim, o que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma queda, um desprendimento dos cabelos, mas que depois volta ao ciclo normal. Então, imagina tu passares 9 meses sobre uma forte influência hormonal. Né? Aí sustenta cabelo, sustenta tudo. Passado esse período, o organismo vai entender o nascimento daquele bebezinho como uma queda hormonal brusca. E isso vai interferir nos teus anexos cutâneos, na pele, nos cabelos, nas unhas. Achei bonito, anexos cutâneos, que coisa cabelo, pomposa. Pele, são os anexos cutâneos, né? São estruturas que estão incorporadas à nossa pele. E aí sofre um pouquinho nesse período pós-parto. A mulher tem um pouquinho de perda sanguínea no pós-parto. Isso tudo corrobora para a fragilidade dos anexos. Mas passado esse período, com o acompanhamento correto, isso volta ao normal. Olha, querida, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu quero te dizer, inclusive, que a gente vai voltar outras vezes ao longo de toda essa gravidez. A gravidez é uma situação linda, né? E a gente tem que estar preparada para vivê-la, né? Da melhor maneira possível.
encará-la da melhor maneira possível, assim como você está fazendo, e dizer às mães que elas podem sim manter a sua autoestima, a valorização do seu ego, isso é importante, para que elas cheguem no final bem, mais bem até do que entraram. E isso é possível com segurança. Então tá, querida, obrigada. E a gente volta aqui com a doutora Patrícia Acker. Muito obrigada. Obrigada.